sobre fraude, que é uma das questões que o auditor busca evidências, né, para poder encontrar. Porém, às vezes não encontra outros tipos de distorções, como por exemplo um equívoco ou algum erro. Tá? Mas a fraude, ela não que ela é comum, porém ela é muito omissa, né? As entidades ocultam bastante na auditoria a questão da fraude, porque logicamente compromete a empresa, né? Lembrando que o auditor não tem nenhuma função de julgar. Se ele encontrar qualquer tipo de fraude, ele vai avisar, ele vai colocar no relatório dele, lá na opinião dele no relatório, que houve esse tipo de conduta dentro da empresa e acabou, assina e assim por diante, né? Ele só poderá abrir o relatório dele conforme aquelas questões que a gente já discutiu, né, sobre caso tenha alguma legislação que imponha, algum juiz que imponha, algum órgão federativo que imponha, um conselho, entre outros, que faça com que ele então libere os relatórios, tá? Bom, pessoal, fraude nada mais é do que o ato intencional para a obtenção de vantagem, logicamente, né, ilícita, né? Ou seja, algo ilegal, tudo bem, pessoal? Então é uma vantagem que nós temos para obter algum tipo de vantagem, tudo bem? Tipos de distorções que nós temos, intencionais, né? A gente já falou sobre fraude, então é intencional, tá? Informação contábil fraudulenta, a gente vai ver que tem várias possibilidades de fazer isso, né? E apropriação indébita de ativos, aquele pessoal que pega o ativo da empresa para ele. Qual que é a responsabilidade dos auditores, né? Primeiro, manter o ceticismo, lembrando que o ceticismo é aquela pulguinha que fica atrás da orelha do auditor, né? Por mais que ele saiba das coisas, é importante ele manter o ceticismo, ou seja, sempre perguntar, sempre indagar para obter maiores informações possíveis. É indagando que a gente consegue pegar as nuances, se há algum tipo de distorção ou não, tá? Trocar ideias, indagar, né? E considerar circunstâncias. O que é isso, pessoal? É o que nós chamamos de julgamento profissional através das experiências do auditor, né? Então, às vezes você está lá fazendo a sua auditoria e você verifica que as pessoas, a hora que você entra, as pessoas ficam nervosas, né? Ou então as pessoas correm para os programas para poderem fazer e fechar. Isso são circunstâncias, né, que faz com que o auditor mantenha seu ceticismo em busca de distorções, tudo bem? Bom, os procedimentos de avaliação de risco. Então, administração e outros responsáveis. Então é interessante a gente sempre buscar na administração, verificar quem faz parte da administração, quem são os administradores, quem são os responsáveis por contabilidade, quem são os funcionários, né? Quem são os responsáveis por cada setor que você vai auditar. É importante você verificar toda a hierarquia, como que funciona, quem que representa quem, qual que é o nível que nós temos de hierarquia entre um e outro. Isso tudo é importante para a gente analisar quem é o responsável por aquelas ações que estão acontecendo, né? Todos os setores é interessante você analisar, né, pessoal? Depois, indagar a administração e também a auditoria interna. Então você vai fazer indagações. Normalmente a gente faz isso para obtenção de documentos iniciais, né, de controle interno. Então a gente vai lá, busca, conversa com todos os administradores, aí você vai pegando, né, através do seu julgamento profissional, você vai entender as circunstâncias que pode estar ocorrendo aquilo lá, você vai anotando tudo, né, busca entender o porquê que eles fazem, que jeito que eles fazem as contabilidades, jeito que eles fazem as demonstrações contábeis, se tem algum contador responsável para isso, se o contador é terceirizado ou não, né, se o contador está ativo no CRC, tudo bem? Então assim, tem várias coisas que dá para poder já ir buscando algum tipo de distorção que pode estar acontecendo, tudo bem? E na auditoria interna, é aquele negócio, se a empresa já fez a auditoria interna, a documentação de auditoria interna é importantíssimo você analisar, porque ali você já vai verificar se o contador que está responsável por fazer a auditoria interna, se ele já está fazendo de maneira correta. Se na auditoria interna você pegar aquele documento e já verificar que ele está, sei lá, ocultando alguns dados, significa que alguma coisa já tem de errado, né? Então, por isso que é interessante você analisar também a auditoria, os relatórios de auditoria interna que teve, né, 2, 3 exercícios anteriores. Se você não pegar no último, você tenta ver o outro para a gente verificar se há algum tipo de
ocultamento, alguma fraude que você está verificando, né? Entendimento da governança. Então você vai lá analisar, né, conselho, se tem conselho, se não tem conselho, né, se tem diretores externos, se não tem diretor externo, se tem algum stakeholder que faz qualquer tipo de comunicação dentro da empresa, né, se tem acionista, se não tem, né? Então tem toda essa parte de governança que é interessante a gente analisar, né? Depois, variação inesperada, se há algum tipo de variação que existe dentro da empresa, fora aquilo que você já tem de costume em auditar, né? Ou seja, se teve algum tipo de aquisição de programa novo ou programas em paralelo que estão rodando, né? Então são variações que você deve analisar. E por fim, analisar os fatores de risco, que são aqueles fatores que podem trazer risco de distorção, ou seja, algum equívoco, algum erro, algum tipo de fraude que pode estar acontecendo dentro da empresa. A gente acabou de falar de software agora, por exemplo, é um dos fatores de risco, né? Se os profissionais que estão ali atuando, alimentando os softwares, por exemplo, se eles estão treinados, se eles são treinados, né, para que eles possam ocorrer aquilo lá. É um fator de risco se eles não forem treinados, né? Muito bem, pessoal, como que pode ocorrer esse tipo de fraude, né? A gente tem uma lista, né, que está dentro das normas, e o auditor ele tem que estar muito bem antenado, né, analisar tudo isso. Por isso que o processo de auditoria, gente, não é um processo rápido, né? É um processo, por mais que o auditor ele tenha experiência, não é um processo rápido, é um processo demorado, porque a gente tem que analisar as nuances do que está acontecendo, tudo bem? Para a gente poder, logicamente que a gente nunca vai na empresa com aquele preconceito, como eu já disse para vocês, né? Aquele preconceito de falar assim, eu vou achar fraude aqui, né? A gente tem um ceticismo. É aquela questão de desconfiar que pode estar acontecendo, mas a gente não pode. Isso aí a gente vai desconfiar de qualquer empresa, tá? O auditor interno ele deve desconfiar da própria empresa quando faz isso, né? Lembrando que o auditor interno também tem um ceticismo profissional, também tem independência dentro da auditoria, né? Agora, quando faz auditoria externa, aí o negócio ele intensifica tanto a independência, porque é muito mais fácil a gente entender, né? Quanto o ceticismo, porque a gente não sabe o que é a empresa, né? E a gente deve manter esse ceticismo até das empresas que a gente já fez auditoria, tá? Porque pode estar acontecendo de um exercício para o outro. Por isso que é importante a gente ter essa independência. É por isso que demora a auditoria, tá? Então vamos lá. Primeiro, manipulação e falsificação e alteração de registros, né? Então isso aí é uma nuance de fraude, né? Uma evidência de fraude, né? Se manipulou algum dado, se falsificou algum dado, né? Alguma assinatura, por exemplo, certo? Alguma alteração de registro, número de registros, né? Colocar datas anteriores, aquelas coisas todas. Mentir ou omitir, isso aqui normalmente quando a gente está indagando, né? A gente verifica se a pessoa está mentindo ou omitindo, porque o auditor ele vai fazer tipo um trabalho de delegado, ok? Então ele vai, a hora que ele está conversando com a administração, ele vai estar fazendo perguntas. Normalmente ele faz essas mesmas perguntas, logicamente se cabível, né, para os funcionários de contabilidade. Aí ele vai verificar se teve concordância entre um e outro. Aí você vai verificar quem está mentindo ou quem não está mentindo naquilo lá, né? Então a gente pega essas mentiras, essas omissões, tá? Aplicação incorreta dos princípios contábeis. Então, a gente tem a norma brasileira de contabilidade, tem os próprios regulamentos internos da empresa, tem outros regulamentos dos órgãos, né, pessoal? Banco Central, o CVM, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Geral de Contabilidade. A gente tem todos esses órgãos que têm aí uma legislação a seguir, os princípios a seguir, né? Então você vai verificar se está sendo aplicado todos essas leis, essas normas, né? Lançamentos fictícios, ou seja, se as pessoas estão lançando coisas que nem existem, tá? Para poder dar um valor. Então, tem que bater esse ativo aqui, não sei de onde que está, e aí lança lá que comprou 2 geradores elétricos lá de R$100.000 cada um, certo? Então ele lançou esses valores fictícios para poder equilibrar e não ter nenhum tipo de divergência, por exemplo, para o auditor na hora que ele verificar, somente se for verificar as demonstrações, né? Ajustar devidamente as premissas, que é o mesmo caso que eu estou falando aqui, né? Ele ajusta tudo para deixar tudo bonitinho nas demonstrações.
Se o auditor não levar em consideração as circunstâncias, entre outras questões, a indagação, por exemplo, se somente ele analisar números, provavelmente ele não vai pegar nada de fraude, porque ele já vai estar atualizando as premissas, né, equilibrando elas. Né? Omitir, antecipar ou atrasar os reconhecimentos. Né? Então, ele omite que ele reconheceu aquele dado, né, ou que ele reconheceu aquilo que o auditor falou, né, ele falou assim, isso aí mesmo, né? Ou então o auditor pede para ele trazer algum tipo de documento para ele verificar se realmente se isso aconteceu, ele atrasa esse documento. Então isso são circunstâncias que pode verificar fraude, tá, pessoal? Ocultar ou não divulgar fatos que ocorreram dentro da empresa, né? Você oculta ou não divulga. Isso a gente falando da administração, dos responsáveis, dos funcionários, da governança. Contratar operações complexas. Normalmente o pessoal contrata softwares ou equipamentos que faz jus à ocultação desses dados. Né? Muitas empresas, né, quando lançou a nota fiscal eletrônica, hoje eu acho que é muito difícil fazer isso, né? Mas quando lançou a nota fiscal eletrônica, eles tinham lá um HD externo, separado, não ligado na internet, onde ele colocava todos os lançamentos ali, né? E daí tinha um outro sistema que era o oficial, que lançava certo, e assim por diante, né? Então isso também é fraude, né? Então o contador tem que verificar se houve algum tipo de operação complexa nesse sentido, né? Para poder ocultar alguma coisa. Alterar registros e condições operacionais, então algum tipo de funcionário que aquele lá ele não tem o CRC, mas ele mexe no software ou ele faz a contabilidade. Então altera antes do auditor vir, né? Mas a gente consegue pegar se a gente pegar os registros. Né? Fraudar documentos, furtar ativos físicos, então aquelas pessoas que pegam lá cadeira, impressora, né? Pega esses ativos para ele e faz bater as demonstrações. Pagamento de produtos ou serviços não prestados. Então a gente coloca lá, né, o pessoal coloca lá o valor de um produto que comprou, um serviço que prestou. Né? Normalmente o serviço é mais utilizado porque o serviço ele é oculto, né? Não existe fisicamente. Então fiz um treinamento do pessoal, mas cadê a nota fiscal? Putz, não sei onde que está. Ou seja, né, você fez um pagamento que não existiu só para obter ou para você o dinheiro ou para equilibrar as contas da empresa. E utilizar ativos para uso pessoal. Então você, dentro da empresa mesmo, você vai lá, pega o carro da firma, anda por lá, vai passear, vai para a praia. Né? Isso aí também é jus do auditor contábil verificar o porquê que teve uma depreciação maior, por exemplo, por que ele gastou mais nesses custos, porque no DRE esse custo ele tem mais variação do que o outro. Lembrando das aulas passadas que a gente falou sobre variação, né? Quanto maior variação, há a possibilidade de ter uma distorção. Né? Tudo bem, pessoal? Eu acho que ficou claro sobre fraude, não é um assunto difícil, né, de ser analisado. Então fiquem aí com os exercícios, analise, né, verifica todos esses documentos que eu estou passando para vocês aí da aula. Beleza? Muito obrigado, bons estudos a todos.